No vídeo anterior eu estava comentando sobre a dificuldade que eu tô tendo para encontrar pneu traseiro, principalmente aqui para essa moto Shadow 750, e acabei depois escorrendo aí, fazendo uma, como que eu falo, um desabafo aí da ausência do estilo custom aí, em uma grande margem de preços, de potências aí do mercado. Mas enfim, o foco mesmo era quanto a oferta de pneus para esse estilo de moto, inclusive, né? Não fecha somente aqui na Shadow 750, mas sim para todo o estilo, né? A oferta de pneu para moto custom, pneu traseiro principalmente, que é muito distinto de outros modelos. Daí, enfim, acabei pesquisando por vários lugares e decidi que também seria uma boa opção eu jogar essa dúvida lá no Facebook. Existem grupos de Shadow 750, existem grupos de qualquer moto praticamente, né? Mas eu fui em dois dessa moto aqui, desse estilo desse modelo de moto, né? E daí uma pessoa, inclusive vieram outras atrás, né? Concordando com ela, corroborando com a ideia dela. Uma pessoa me deu a ideia de colocar pneu de carro como substituto aqui do pneu traseiro dessa moto. Eu já tinha ouvido falar dessa ideia, não tenho experiência em ter uma moto com esse pneu aqui, tá? A única vez que eu tive experiência com isso, eu dei um rolê na moto de um amigo nosso aí. Ele tem uma Intruder uma Intruder 1500, é uma moto grandona assim, volumosa, parece um caminhão, e tava com pneu de carro. A experiência que eu tive naquela moto ali, eu acho que não foi nem 10 minutos rodando na cidade, e pegamos umas avenidas ali que deu para desenvolver um pouquinho de velocidade. Eu senti que com aquele pneu de carro a moto fica ótima para ir reto, para andar em linha reta. Ela, nossa, não falha, vai muito bem. Mas quando fazia curva com aquela moto, eu sentia que a moto ficava tentando corrigir para continuar reto o tempo todo. Então, por exemplo, aqui, assim, uma curvinha de boa, eu fiz isso aqui lá. Eu fazia essa curva, a moto ficava tentando continuar e reta, ela não desenhava a curva conforme eu queria que ela desenhasse. Era uma luta ali entre eu querer ir para uma direção e a moto querer continuar na mesma que ela já estava. Eu ouvi dizer que esse comportamento da moto, a gente acaba se acostumando, apesar de eu ter um receio enorme quanto a esse comportamento, pois eu acho ele um tanto quanto inseguro, né? Visto que o desenho do pneu para carro, a área ali da banda de rodagem, né, que fala, eu acho que é isso, se não me engano, aquela área que fica em contato com o chão, teoricamente, olhando o pneu de perfil, assim, o pneu indo, ela é levemente quadrada, né, vamos dizer assim, tem uma superfície praticamente reta, né, visto que o carro não precisa que o pneu se incline para os lados, né, vai estar sempre no mesmo sentido, ali mesmo ângulo referente ao chão, né? Teoricamente, né? Alguns carros dão uma inclinadinha ali, se for um Fusca, então inclina as duas. Mas enfim. E na moto você precisa que o pneu ele seja mais arredondado, né? Para que você consiga inclinar a moto, né? Com mais facilidade. Eu senti uma dificuldade enorme nisso. Em contrapartida, as pessoas que utilizam esse tipo de modificação na moto, o pneu do carro na moto, como eu já disse ali atrás, dizem que esse hábito da moto, né? Esse comportamento que a moto ganha com esse pneu, ele é adaptável, ele é acostumável, e eu acho que um dos maiores fatores que fazem com que isso seja facilmente acostumável é o preço, né? É o custo-benefício, vamos dizer assim, do pneu, né? Porque ele é pneu de carro desses que eles colocam, eu não lembro qual que era a medida, nem o carro que eu utilizava, mas uma das referências que me deram era um pneu X aí, tal medida e tal marca, que é utilizado no Fusca. Então imagino que seja um pneu aí que, vou estar chutando aqui muito forte, mas eu vou colocar o preço na tela caso eu esteja muito fora da realidade do que eu estou falando aqui. Mas eu acho que é o pneu que deve girar em torno de R$300, por aí, 400 no máximo. Estou chutando aqui porque eu estou sem noção de valor de pneu de carro ultimamente. Já o dessa moto, como eu falei no vídeo anterior, ele gira em torno de R$1.000, R$1.200. Então é uma diferença enorme que faz com que muitas pessoas que tenham motos custom, independente do modelo, acabem optando por essa modificação devido ao valor que tem, né? E ainda uma das qualidades que
me foi informado ali é que esse pneu de carro na moto haveria a possibilidade de rodar em torno de 60 mil quilômetros com aquele pneu. Particularmente eu não sei o quanto que o pneu traseiro da moto roda. Eu acho que não deva chegar a 20 mil. Também aqui tô chutando, tá? Porque antes eu tive uma CB300 que eu fiquei com aquela moto lá por 7 anos. E aquela eu cheguei a trocar ali umas 3 ou 4 vezes o pneu. E eu lembro que era mais ou menos uns 20 mil aí, que chegava a 25. No máximo chegou uma vez um pneu que eu rodei menos. Com menos, que eu digo assim, menos acelerando, freando, tá? Foi mais período suave ali de viagem. Que daí ele durou isso. Então não sei se o da Custom também chega nessa... com essa durabilidade ali, com esse rendimento aí. Mas enfim, dito isso, eu particularmente não tenho informações suficientes para que me façam querer colocar o pneu de carro na moto. Eu tenho só essa sensação que eu tive aí rodando nesses 10 minutinhos com uma moto que era mais pesada, que a minha é mais potente consequentemente. Eu tenho um pouquinho de conhecimento de modo mecânico, então eu imagino que o comportamento da moto vá modificar em algumas situações a mais, além dessas que eu já experimentei. Então, diante dessas qualidades, ainda mais visto que o pneu não foi feito para o uso na moto, no que diz respeito à inclinação do pneu, né? Quando você fizer uma curva, você vai estar usando um pneu inclinado que não foi feito para ser inclinado. Então, ele não vai estar com uma banda de rodagem ali encostada no chão na curva, de modo que ele foi fabricado para ser usado dessa forma. Então, pode ser que isso lhe traga insegurança, né? Ou isso seja, de certa forma, né, inseguro. Então, eu não correria esse risco por preço. Assim como um outro amigo falou, né? Se você tem cartão de crédito, você pode fazer um pneu aí, sei lá, em 10, 12 vezes, que vai te aliviar se o pneu adequado para sua moto for muito caro. E se você colocar um pneu que não é adequado, que você ainda se sente menos inseguro e ele pode lhe causar um acidente, é uma economia que vai sair muito mais caro do ponto de vista material, né? Se eu cair com a moto, para eu consertar a moto vai ser muito mais caro do que essa diferença de um pneu para o outro, com certeza. E também vai ter, né, o dano físico ali, né, do meu e da garupa que tiver comigo, da Eli no caso, né. Então é um custo-benefício que o risco acaba eximindo um pouquinho essa diferença, né? Acaba reduzindo um pouco a diferença. Então já adianto aqui, estou no final do vídeo agora, mas vou comentar que eu não estou julgando, tá, quem faz isso. Se eu não me engano eles chamam de Dark Side, né, do lado negro. Não estou julgando quem faz isso, tá? Eu só estou dando a minha opinião a respeito da minha moto, do que eu acho que eu deveria ou não fazer. Mas quem faz tem outros motivos além desses meus aí que não me fazem querer isso. Mas quem faz essa modificação na moto tem os próprios motivos para isso e tá tudo certo. Eu acho que esse é um dos pontos do estilo custom que a gente não pode deixar morrer, e a gente também não pode ficar criando regras para ele, sabe? Regras de customização, o que deve ou não ser feito. Eu acho que o mais importante é a gente saber, pensar e valorizar o que deve ser feito ou não na nossa própria moto, o que a gente deve fazer ou não. Mas o que os outros fazem com a moto deles, né? Eu acho que tá tudo certo, né? Desde que de repente você não vai comprar a moto dele futuramente, né? Mas enfim, é isso. Eu peço aqui gentilmente que você deixe a sua opinião a respeito desse assunto. Seja sincero, honesto, por favor, e também mantenha a educação quanto a isso, pois é um assunto que pode ser levemente polêmico para quem gosta desse tipo de modificação, contra quem não apoie essa mudança devido aos possíveis riscos que ela possa trazer. Então comenta aí para que a gente possa de repente desenvolver esse assunto e eu também, né, ter mais informações a respeito disso, já que eu tive uma experiência tão pequena ali de 10 minutos e só tenho aqui uma lógica referente à física e ao uso do pneu. Não tenho como posso dizer assim, opinião próxima de pessoas que utilizaram esse pneu. Aquele proprietário da Intruder 1500 que eu andei disse que estava ok, disse que adorava, que não era o primeiro que ele colocava na moto dele. Então, para ele tá tudo certo. E
também para outras pessoas que fazem isso, tá tudo certo. Então escreve aí pra mim, valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e bons ventos! All over again.